Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui em nosso canal do YouTube. Um abraço a cada um de vocês. Nós possamos hoje fazer mais uma reflexão pertinente em torno dos assuntos que envolvem a busca da verdade e o autoconhecimento. Mas passamos aí em torno de quase 2 semanas sem realizar novos vídeos. Desde já peço desculpas. Por motivo de força maior nós não pudemos realizá-los, mas agora estamos retornando. E hoje nós vamos fazer a continuação do vídeo sobre os registros akáshicos. Desde já aquele persistente e chato pedido para compartilhar o nosso canal, dar o seu like, enfim, assinar as notificações para que a gente continue a realizar esse modesto, persistente e talvez necessário trabalho. Bom, como nós falamos anteriormente, na nossa reflexão hoje vamos continuar a respeito do tema sobre os registros akáshicos. Esse tema é estimulante, instigante, interessante, e como nós dissemos no vídeo antecedente, os registros akáshicos eles permeiam todo o compêndio do universo, assim como os elétrons detêm a função de registrar tudo aquilo que acontece, e isso já é motivo de reflexão por parte de alguns cientistas, quando estes afirmam, notadamente quando um destes afirma, um físico nuclear Sharon, este afirmava que os elétrons são dotados da condição de guardar a memória ou guardar as informações de maneira indelével, quase de modo infinito. Esses registros akáshicos, e a palavra akasha significa espaço, éter em sânscrito, esses registros, além da condição de guardar isso, eles são a matéria primordial da qual o universo se constitui. Hoje, objetivamente, e aprofundando ainda mais aquilo que nós falamos no vídeo antecedente, vamos falar aqui sobre os modos de acesso aos registros akáshicos, notadamente 2. Prática da meditação consciente, de cotidiana, né? A prática de uma meditação que promova o equilíbrio das emoções. Sem esse fator, não há como acessar de maneira fidedigna os registros akáshicos ou a memória da natureza. Primeiro fator, equilíbrio emocional, advindo de alguma técnica que venha a distensionar a mente de preocupações e de emoções excessivas. Eu coloco a meditação como uma dessas práticas ou um desses elementos que propiciam o acesso aos registros akáshicos de maneira mais efetiva. Mas aqui também já cabe uma primeira reflexão. Se eu começar a meditar hoje, não implica dizer que após a meditação eu já vou ter acesso a esses registros akáshicos. Não funciona desse modo. Através de um tempo considerável, através de um longo tempo, persistentemente, a gente consegue obter informações do passado, do presente e do futuro, já que os registros akáshicos também conseguem fazer um rastreamento, um escaneamento das possibilidades quânticas de futuros possíveis e de acessar esses futuros de uma maneira mais objetiva. Prática meditativa, prática contemplativa, introspecção, são elementos fundamentais para o acesso aos registros akáshicos. O outro elemento repousa na alimentação. E por alimentação aqui eu quero estender o espectro, não somente a ingestão de proteínas ou de qualquer outra coisa. Eu não me refiro apenas à nutrição, eu me refiro a tudo aquilo que você vê, escuta, fala, sente. Isso implica numa sutilização. Aquele indivíduo que tem o hábito de assistir péssimos filmes, de ler livros questionáveis, de baixa qualidade, de ouvir música de baixa qualidade, de falar de maneira sempre inapropriada ou excessiva, gastando muito verbo, não consegue ter acesso aos registros akáshicos. É preciso uma educação psíquica. Ouvir coisas boas, no máximo que se possa, falar de forma mais útil e verdadeira, no máximo que se possa,
alimentar sim de coisas mais frugais, evitando a ingestão de carne vermelha, por exemplo, auxilia o processo de acesso a esses registros. E aqui cabe uma segunda reflexão. Para aqueles que desejam ter o acesso aos registros acásticos, a alimentação mais frugal é recomendável. E não implica dizer que você tenha que deixar de se alimentar de proteína animal de forma absoluta, porque foi dito que era fundamental na sua... Não funciona assim. Vamos citar exemplos históricos. Hitler era vegetariano, Chico Xavier comia carne todo dia, um pedacinho de carne, pelo menos o que se sabe, né? Então, a questão repousa no tônus vibracional, né? No caso específico do acesso a esses registros, é de fundamental condição que haja uma alimentação mais frugal e uma forma de ver a realidade de modo mais sutil, evitando as energias mais grosseiras, mais densas, as vibrações mais pesadas. É condição sine qua non. Então nós temos dois elementos: a meditação, a prática meditativa, começando com 5, 10, 15, 20 minutos, e com o passar do tempo o indivíduo deve acentuar estender mais o escopo da meditação. E aqui cabe uma segunda reflexão, uma terceira reflexão. Precisamos meditar não apenas para ter acesso a esses registros. A questão não é essa. A meditação, ela serve como elevador evolutivo. Ela distensiona as emoções, ela faz com que nós fiquemos num tipo de vibração ou de campo mental mais abrangente. Ela permite que o indivíduo se torne transcendente aos aspectos mais comezinhos da vida, aos aspectos mais ilusórios da existência. Portanto, ela alça o indivíduo numa condição de liberdade. Esse deve ser o mote principal da meditação. Então, os registros acásticos podem ser acessados por uma atitude psíquica mais frugal, mais sadia, mais educada, a alimentação menos carne vermelha, mais frutas, mais verduras, mais sucos, enfim, isso auxilia, e a prática meditativa, como um elemento cotidiano frequente que nos auxiliará no acesso a esses registros. Um outro detalhe antes de finalizar o nosso vídeo: somente indivíduos com um grau maior de maturidade psíquica devem acessar ou devem buscar esse tipo de acesso. Por curiosidade ou por questões menores, a gente não deve fazer isso, porque há implicações kármicas, inclusive. Então, a prática de você acessar esses registros tem que estar motivado por um processo de autoconhecimento e aquilo que os espíritas chamam de reforma íntima, de regeneração mental, de regeneração espiritual. Esses elementos aqui são fundamentais, ok? Vamos ficando por aqui, mais esse vídeo de hoje. Em outro momento retornaremos com algum tema no nosso canal do YouTube. Um abraço a todos, sigamos em frente.